Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é André Lug e esse é o vídeo número 2 da série de como utilizar o ClickUp. Essa ferramenta que é sensacional para produtividade, para gerenciar seus projetos e tarefas e principalmente trabalhar melhor quando em time. Então, vamos lá. No vídeo anterior a gente fez uma introduçãozinha, né, como é que seria um fluxo de uma única tarefa e agora nesse vídeo a gente vai começar a ver umas coisinhas um pouco mais divertidas e interessantes da ferramenta. Primeira coisa que eu quero mostrar para você, então, é aqui, na hora que a gente abre, né, uma lista aqui, igual a gente tem do Ads, a gente também, no canto superior, tem essas abas, né? E primeiro a gente está nessa visualização das tarefas como uma lista, mas a gente pode visualizá-las como um board. Board que é o Kanban, né? Essa estrutura em que a gente tem colunas e cards e a gente vai movendo os cards para a direita, movendo os cards para a sua conclusão. Então, a gente tem os estágios aqui dessa tarefa, né? Igual a gente viu no último vídeo. Estágio aberto, estágio em progresso, estágio em revisão e estágio fechado. E o Kanban nada mais é do que a gente pegar uma tarefa como essa aqui, né, que é um card, que está em aberto, a gente coloca ela em progresso, a gente coloca ela para revisão e aí, finalmente, a gente conclui essa tarefa. E olha que interessante. Aqui, dentro dessa tarefa, a gente tinha alguns itens que não foram marcados como concluídos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar. Eu acabei clicando no botão errado aqui, mas basicamente eu vou desmarcar de novo elas aqui, tá? Então, a gente tem essas checklists todas aqui, ou subtarefas, né? Vamos deixar uma subtarefa aqui aberta também. E ele te avisa, na hora que você vai concluir uma tarefa, se existem subtarefas ou, né, checklists aqui não marcadas. Então, se eu tentar fazer isso de novo, ele vai me avisar novamente que existe uma subtarefa e 4 itens da checklist que não estão marcados. E aí você pode cancelar, né? Aí ele volta para onde estava. Aí você começa de novo, fala assim, que no progresso, beleza, eu tenho que fazer isso, fiz, matei essa tarefa, vim aqui, essa tarefa aqui também eu concluí, essa subtarefa, e agora sim eu arrasto ela para revisão, às vezes um gestor vai olhar alguma coisa, e aí está concluída a tarefa. Então, esse processo é super importante na hora que a gente está lidando com as tarefas e principalmente quando a gente está lidando com tarefas e em projetos que tem mais pessoas. Porque frequentemente o que acontece é que uma tarefa depende da outra. Então, num processo de criação de um site, por exemplo, a gente tem o primeiro, talvez um cliente que queria fazer um site, ou a própria empresa. Aí você tem o conceito, né? Vai para o gestor de projeto, junto com o cliente, o vendedor, né? A pessoa que está fazendo a venda, qualquer coisa assim, combina num escopo. Aí chega no escopo, vem a hora do planejamento da sua execução. Beleza, planejou a execução com outras pessoas. Primeiro tem que ir lá no designer de experiência, né? Pessoa que está fazendo a interface. Às vezes tem um outro designer que faz apenas a parte gráfica, as imagens e tudo mais. Então vai para o designer primeiro. Enquanto isso, o desenvolvedor, dependendo, pode fazer algumas funcionalidades do site que não precisam da parte visual. Aí depois entra a parte visual, o desenvolvedor ou outro desenvolvedor tem que fazer essa parte visual. E aí depois tem que conectar tudo, aí depois tem que fazer uma integração, tem que subir num servidor, tem que montar o servidor e aí por aí vai. Então tem várias etapas diferentes que pessoas diferentes fazem e você pode criar, né? Quando a gente, inclusive, né, não sei se você lembra, mas quando a gente criou esse espaço aqui, esse space, a gente deixa eu abrir aqui os settings, né, as configurações desse space. A gente tinha aqui o task status, né? Então a gente tem esse processo aqui e atualmente está simples, né? Está no padrãozinho do Kanban, que é aberto em progresso, revisão e concluído, mas a gente pode ter todas essas etapas. Então, tá com o designer, tá com o desenvolvedor, tá na infraestrutura, tá não sei o quê. Então, não só a pessoa que está fazendo a gestão desse projeto consegue olhar para esse projeto de uma forma muito mais organizada, consegue ver, olha, essa tarefa aqui está um pouquinho atrasada, igual essa aqui que, né, que a gente estava fazendo, está escrito aqui, ó, era para ter sido feita 4 dias atrás. Né? Então você consegue ver o que está atrasado, ver o que precisa de um pouco mais de atenção, ver se tem alguma tarefa numa coluna de problema. Né? Você pode ter uma coluna, por exemplo, como estou bloqueado. Né? Então, tudo que está bloqueado, todas as tarefas que tem algum problema, né? Sei lá, a pessoa que está desenvolvendo precisa comprar um plugin.
E esse plugin precisa ser autorizado pelo gestor. E então fica lá, a tarefa está bloqueada. A pessoa não consegue avançar se não comprar naquele plugin. Então, tudo isso a gente consegue customizar para fazer o processo exato que o seu projeto necessita, ou que você gosta de trabalhar também. Para todos os projetos que eu faço aqui na empresa, a gente tem basicamente essa mesma estrutura. Então, eu tenho tarefas que estão em aberto, eu tenho tarefas em progresso, em revisão e fechadas. Né? Normalmente, quando está em revisão, eu mesmo vou ali e olho, né? Que às vezes é uma pessoa aqui no time que está fazendo, ou então eu mesmo que quero revisar um trabalho que eu fiz. Ou então também, quando eu mando para um cliente e o cliente está fazendo a sua revisão até o momento de eu poder colocar a tarefa como concluída. Então isso é uma ferramenta que é muito bacana e eu gosto muito de utilizar essa visualização do board. Né? Então é muito importante a gente entender que toda vez que a gente tem uma visualização diferente das tarefas aqui no ClickUp, são as mesmas tarefas, apenas mostradas de um jeito diferente. Então, se a gente coloca um outro, por exemplo, como calendário, que é uma outra visualização, a gente vê aqui as tarefas, igual aqui tem essa fazer nova campanha de Natal, que era para ter sido feita na segunda, no dia 4 aqui. A gente pode, inclusive, está atrasado, vamos colocar para a próxima segunda, dia 11. A gente arrastou a tarefa para cá. Se a gente clica na tarefa, abre o mesmo painelzinho aqui, esse mesmo card com todas as informações que a gente já trabalhou no vídeo passado. Mas se você, por exemplo, quer reorganizar, passou uma semana, teve um imprevisto, você viu alguma coisa assim, se atrasou um monte de coisa, vem na visualização de calendário, reorganiza tudo. E também o calendário é ótimo para a gente olhar a próxima semana que está vindo. Então, na próxima semana eu vou ter, sei lá, 2 tarefas na segunda, 3 na quarta, 5 na quinta. Então, sei lá, na quinta tá difícil, vou puxar uma tarefa da quinta para sexta. Então, você consegue reorganizar sua semana, seu mês ou coisas atrasadas com bastante facilidade. Adicionei algumas outras tarefinhas aqui só para mostrar uma nova visualização, que é a visualização de timeline. A visualização de timeline é bem interessante porque ela possibilita que a gente veja como que está também a alocação de recursos, né, do seu time. Aqui só tem eu, mas vou puxar aqui rapidamente aqui no ClickUp, né, a própria documentação do ClickUp, mostrando como que fica quando tem outras pessoas no time, igual, por exemplo, tem o Justin, tem a Lana Bott, tem o Matt Lewis aqui, Ivan Villa, e cada um deles tem uma série de tarefas específicas. Né, as cores mostram os status, né, de cada tarefa, e aí o gestor normalmente, ou a própria pessoa que está fazendo sua autogestão, pode vir aqui e reorganizar vamos dizer assim, a alocação de recursos, a alocação do seu tempo. Então, vamos dizer o seguinte, essa tarefa de fazer a nova campanha de Natal, eu acho que eu vou demorar 2 dias para fazer. Então, ela está aqui no dia 11 e no dia 12. A tarefa 2, ela vai demorar mais tempo, né? 4 dias aqui. Então, você consegue, né, controlar aqui a largura, né, o tempo que ela vai demorar. Não necessariamente é o tempo que você vai precisar trabalhando nela, mas às vezes é o tempo de conclusão dela, o processo dela todo, né? O processo de... igual eu falei, né? Muitas tarefas têm subtarefas, tem outras coisas dentro também. E outras pessoas que podem trabalhar numa mesma tarefa. Então, para dar conta de tudo isso, pode organizar as tarefas desse jeito e né, e colocá-las em alturas diferentes também, né? Como, por exemplo, aqui eu tenho 3 alturas, eu colocar essa aqui embaixo vai ficar para... Deixa eu ver como é que a gente coloca bonitinho aqui embaixo. Ele organiza para ocupar o menor espaço possível. Estou tentando ver se eu distraio aqui. Pronto. Né? Então, por exemplo, no dia 12 aqui está o dia mais caótico, que começam 3 tarefas diferentes e ainda está a finalização dessa outra aqui anterior. Então, isso aqui é muito legal assim, para você ver realmente o quão atarefado você está e como que você consegue, às vezes, reorganizar sua semana também para te dar um pouco mais de tranquilidade. Mas, igual eu falei assim, especialmente quando tem várias pessoas no time, isso aqui é sensacional, porque você consegue ver e alocar melhor, falar assim, esse aqui eu acho que está muito puxado para essa pessoa, vamos tirar ela dessa tarefa, deixar outra pessoa. Isso aqui eu acho que a gente não vai dar conta de fazer aqui, então vamos jogar um pouquinho mais para frente. Então, a gente trabalha com as datas também de forma mais legal, né? O calendário a gente consegue ver o nosso muito bem, mas aqui no timeline, com outras pessoas também do time, fica bacana.
Tem outras visualizações, né, que são interessantes, por exemplo, de tabela, né, a gente mexendo bastante aqui no Notion, né, aqui no canal, a gente está acostumado a ver as tabelinhas, é a mesma coisa aqui, a gente tem a mesma tarefa em um formato de tabela. Então, se você quiser fazer alterações, né, mas igual você faria num Excel da vida, ou num Numbers, qualquer coisa assim, você vem aqui, então, mudar o nome, aí você dá Enter. Aí vem aqui, outra tarefa. Você consegue organizar, né, assim, a data aqui rapidamente. Você consegue colocar outras colunas. Você consegue fazer cálculos. Então, por exemplo, se tem uma coluna que é de preço, né? Então, você pode criar, eu não falei isso ainda, mas no ClickUp você pode criar campos customizados. Você pode ter um campo que é o valor, né, de um cliente, de um projeto, quanto que você está ganhando naquele projeto. E você pode fazer um cálculo aqui também para saber quanto que tá ganhando com todas essas tarefas. A gente vai chegar, né? Por enquanto eu só estou querendo te apresentar essas funcionalidades, essas ferramentas e como que funciona aqui as visualizações. Mas saiba que você consegue visualizar também suas tarefas em um formato de tabela. A gente pode inclusive ver como mapa mental, que é interessante. Então você escolhe como que você quer, se você quer começar do zero, utilizar suas próprias tarefas para que elas criem um mapa mental. Vamos utilizar as próprias tarefas. Tá aqui, na nossa lista aqui do Ads, a gente tem todas essas tarefas. E aí você consegue né, brincar com isso dessa maneira, visualizar todas as tarefas. Mas se você quiser também, você pode criar um outro mind map e colocar aqui blank. Significa que você vai criar algo do zero. É só um mapa mental por si só, né? Então, você quer estudar um pouco do mapa mental, que faz algum sentido para você dentro da lista do Ads aqui. Então, você colocaria publicidade. Aí você entendendo a publicidade. Aí você vai fazendo seu mapa mental igual você faria, né? É um mapa mental isolado das suas tarefas. Mas, se você quiser criar uma tarefa a partir de uma dessas entradas do seu mapa mental, você clica nela e clica aqui em Create Task. Ela cria como uma tarefa. E aí ela vai aparecer aqui nos nossos, né? Aqui essa DAFs aqui no conjunto das outras. Então você consegue ter vários mapas mentais, vários boards, você consegue ter várias visualizações iguais também, com filtros diferentes, com organizações diferentes também. A outra que eu falei que é interessante também é o workload, que tem muito a ver com o tempo, né, que a gente coloca para a execução de uma determinada tarefa. Então, vamos colocar aqui, essa aqui eu estimo, né, que são 5 horas. Aí, essa outra aqui vão ser 2 horas. A gente vem aqui, então, e aí, no caso, nessa semana não tem nada, né, mas na semana seguinte, movendo aqui a data no canto superior aqui, a gente vê que, por exemplo, na segunda, das 8 horas, né, de trabalho, digamos assim, eu já estou alocado para 2 horas e meia. No outro dia, mais 2 horas e meia. Aqui também. Se a gente vai avançando aqui, talvez aqui, ó, a gente ache uma outra tarefa. Nesse dia tem 2 horas alocadas. E por aí vai, né? Então, a gente consegue ver como que está a carga de trabalho de acordo com a semana que você quer olhar. E aí, não só na semana aqui de dias individuais, mas aqui, no caso, tem meu nome aqui com as 40 horas, né, semanais, digamos assim, de trabalho, mostrando que 10 delas já estão alocadas. E eu posso editar essa capacidade e falar assim, não, André, ele trabalha 60 horas por semana. Pronto, aí ajustou aqui para isso. Ou então, que é mais parecido com eu gostaria, 20 horas por semana, né? Vamos dizer que esse é mais interessante, né? E aí já está ocupado metade do tempo aqui. Brincadeiras à parte, é uma forma legal também de você, como gestor principalmente, ou mesmo se for fazer na sua autogestão, analisar como que está a sua carga de trabalho. Por isso que eu falo assim, quanto mais você utiliza a ferramenta da maneira correta, o que eu quero dizer? Nas tarefas, você estima as suas tarefas, você conta o tempo que você está executando elas, você coloca uma datas, né, para elas serem executadas e por aí vai, né? Ou seja, preencha as coisas, coloca uma prioridade nas tarefas, colocam subtarefas que fazem sentido, né? Toma um tempinho para se organizar nesse sentido. Você vai ver que a sua autoanálise e tranquilidade ao executar o trabalho, né, do dia a dia aumenta. Porque
que acontece, inclusive acontece comigo toda hora, não estou falando que eu faço isso com perfeição de jeito nenhum, mas tem hora, por exemplo, que igual essas últimas semanas, apareceram vários novos clientes querendo migrar para nossos servidores, hospedagens, né? A gente tem vários servidores que a gente hospeda muitas lojas online, clientes e tal. Só que apareceram vários novos clientes de uma vez. E eu me perdi um pouco. Eu falei assim, não, podemos migrar amanhã, podemos migrar outro dia, podemos migrar, né, fazer o site. Só que acabou que eu fiquei completamente estressado, porque muito provavelmente, em vez, né, das minhas, sei lá, 40 horas de trabalho semanais, viraram 80 de repente. Estou exagerando, tá? Não foi isso tudo não, mas foi umas 60 talvez. E assim, principalmente essa proporcionalidade, né? Quando você sabe que você tá mais cansado, mais estressado, você vai dormir meia-noite, acorda às 6:30 da manhã e já tá naquela pilha, né? Sabendo que você tem um monte de coisa para fazer, significa que eu não olhei para minha capacidade de trabalho e fui só colocando coisa, né? Só falando que eu dava conta sem analisar exatamente. E o resultado que beleza, eu consegui fazer essas coisas que eram, entre aspas, mais urgentes, as migrações, essas coisas todas, mas projetos que estavam em andamento, né, de forma organizada, acabaram atrasando, porque eu priorizei outras coisas no lugar, achando que eu tinha tempo, mas eu não tinha. Então isso aqui faz muito sentido para quem quer se organizar. Tem outras visualizações aqui, igual eu falei assim, mapa, atividade, que é, né, como é que tá sendo. Vou colocar atividade só para você dar uma olhadinha rapidinho. Mas basicamente é como é que tá o andamento das atividades, né? Então você consegue ver aqui mais ou menos tarefa a tarefa, como é que tá o andamento. Então é legalzinho, mas eu não gosto de usar muito não. Box eu também acho meio sem graça, mas também é só no pago, mas basicamente para cada pessoa do time você tem um cardzinho que mostra ali, essa pessoa está com 60% do tempo alocado, está fazendo essas tarefas, está atrasada com isso, está não sei o quê. Então é legal, mas igual eu falei assim, como eu trabalho com um time pequeno, acaba que a gente, né, consegue ver essas informações nesses outros painéis. Esse aqui é só um jeito mais organizadinho. E o Gantt é legal também. O Gantt é uma forma parecida com a do Timeline, só que ela faz a gente... né, o objetivo do Gantt é a gente entender a relação de uma tarefa com a outra. Então, vou fazer uma brincadeirinha aqui. Essa tarefa aqui, eu vou colocar que tem... essa tarefinha aqui, eu vou clicar aqui em Task Settings, né? A gente tem várias opçõezinhas aqui, mas eu vou vir aqui no final em Dependencies, né? Dependências, e vou colocar uma tarefa que vai ser dependente dessa. Então, dependência é basicamente o seguinte, uma tarefa, a gente tem uma tarefa, tem outra tarefa que depende dessa primeira. Significa que essa tarefa primeira tem que ser feita primeiro, depois outra. Ou seja, a segunda tarefa é dependente da conclusão da primeira. Então, você tem uma hierarquia, né? Um momento que você, né, uma tarefa ou bloqueia a execução de outra, ou seja, essa primeira bloqueia a execução de todas as seguintes, e as seguintes estão esperando a conclusão da tarefa mãe, digamos assim. Então, essa tarefa aqui, eu vou colocar aqui, ó, waiting on. Essa tarefa, que é fazer nova campanha, eu só vou conseguir fazer essa tarefa da nova campanha se a tarefa 4 tiver feita e mudar o nome também. Pronto. Então, agora está falando assim, ó, essa tarefa, fazer nova campanha, está esperando a conclusão da tarefa 4 e da tarefa mudar o nome. Se eu venho na tarefa mudar o nome, eu vejo que ela está bloqueando a execução dessa outra tarefa. E agora, no Gantt, a gente vê aqui que está uma zona, mas porque a gente não pensei tanto, mas basicamente é o seguinte. Se a gente organizar melhor aqui, ó. Pronto, a tarefa mudar o nome vem primeiro, depois a tarefa que a gente coloquei lá no finalzinho, a tarefa 4. Peraí, vamos trazer ela para cá um pouquinho. Pronto. Então, ó, vamos dizer que essa é a nossa timeline da execução do projeto. Primeiro a gente tem a tarefa 4 aqui embaixo que precisa ser feita. Depois vem a mudar o nome que precisa ser feita e aí sim eu consigo entrar na fazer nova campanha de Natal. Então, o Gantt a gente consegue ver essas dependências, né? Quais tarefas dependem de quais tarefas, qual que a gente precisa executar primeiro. Dependendo do seu projeto, está assim, ó.
igual tava a nossa organização, né, inicial aqui. Ou seja, não vai dar certo, porque a data de conclusão dessa tarefa tá errada, né? Mudar o nome tem que vir antes. Na verdade, a gente não consegue, né, dependendo, nem começar a fazer a nova campanha de Natal se a gente não fizer todas essas outras primeiro. Então, né, se você tem muito essa questão, né, tipo, por exemplo, uma tarefa depende da outra, que, né, tá esperando outra e tudo mais, eu sugiro você ter uma visualização gigante, porque vai te ajudar muito nessa organização. Projetos, né, assim, um pouco mais complexos, que dependem de várias pessoas, de muito tempo e tudo mais, os gestores adoram fazer o uso do Gantt para acompanhar, né, o desenvolvimento, especialmente antes de ter a noção dos sprints, né, pelo menos em empresas de tecnologia, né, muito comum a gente usar. Mas com os sprints você consegue fazer pequenas corridas, né, assim, para chegar até uma conclusão em 1, 2 semanas, às vezes um pouco mais. Mas quando você tem um projeto maior, é legal você ter essa visualização bem definida aqui. E claro, né, num projeto grande você vai ter dezenas de cardzinhos como esse e dezenas de pessoas também, cada uma delas realizando o seu próprio card. E legal que aqui também você consegue, né? Eu não sei se está dando para ver, mas quando você passa o mouse, aparecem 2 pontinhos do lado. Então, por exemplo, se eu quero fazer com que essa outra tarefa, né, dependa aqui também, eu crio um relacionamento aqui. Ó. Então, se eu venho aqui também, pum, quero conectar essa tarefa, está conectado. Então, aí você consegue fazer seu diagrama, né, seu processo todo que você vai executar, a ordem das tarefas. Beleza? Eu acho que de visualizações a gente já conseguiu passar por todas e, né, assim, mapa também, igual eu falei assim, é só se você tiver um campo de local, ele vai aparecer onde que você tem que realizar essa tarefa. Também não vou entrar em muito detalhe, não. Mas, para cada dessas listas e tudo mais, você tem que configurar suas visualizações. Então, por exemplo, aqui no blog da empresa, eu só tenho lista e board. Aqui no Ads, que a gente estava brincando, a gente tem todas essas visualizações desse banco de dados. Se a gente vem em Everything, que é aqui contém todos, a gente também só tem aquelas visualizações que a gente configurou até o momento. Então, se você quer configurar as outras também, clica aqui em View e aí adiciona suas novas listas. Aqui no finalzinho, a gente tem Page Views. É um pouquinho diferente. Então, são elementos, né, que você pode adicionar nesse mesmo local, mas que não necessariamente são para trabalhar com os dados. É como se fosse igual esse mapa mental, né, que a gente fez. Tem uma versão que trabalha com os nossos dados e tem uma outra versão que cria novos dados. A gente pode vir aqui no Page Views e criar um doc, por exemplo, que é um documento de texto, como se fosse um Word que você pode compartilhar com, né, ou melhor, do Google Drive, né, porque você pode compartilhar com outras pessoas, todo mundo escrever no mesmo documento. Então você coloca aqui documento legal e aí começa a escrever e tal. Você pode utilizar né, a barrinha para igual você tem no Notion para criar uma tabelinha. Você pode utilizar para criar um checklist, qualquer coisa assim. E esse documento fica aqui nessa visualização do seu da sua área, do seu espaço aqui. Nesse caso eu criei ele dentro do Everything, e aí ele fica até mostrando aqui, né, os documentos que existem nesse espaço, tá? Mas se eu viesse aqui em Ads, por exemplo, e criasse um doc aqui também, ele aparece aqui embaixo, né, dentro do espaço, né, do marketing aqui, tá? E pode ser compartilhado por todos. Voltando aqui no Everything, vamos colocar mais uma visualização que é o chat. Então você pode vir aqui e adicionar um chatzinho que, como o próprio nome já diz, nada mais é do que um chat entre as pessoas do time. E aí você pode conversar como se fosse um canal do Slack. Então olha só que interessante. Se você só quer utilizar o ClickUp para a sua organização da empresa, você pode ter canais de conversa, igual o Slack, não tão organizados bonitinho, né? Que ele fica aqui. Se eu criar outro chat, deixa eu te mostrar como é que fica. Ele fica 2 chats, aí você tem que clicar e escolher qual chat que você quer. Chat 1, chat 2. Você pode mudar o nome dele aqui, tá? Mas você pode ter o seu Slack dentro do ClickUp, você pode ter seu Google Docs ou Notion dentro do próprio ClickUp. Você pode
ter suas tarefas dentro do próprio ClickUp. Então você consegue organizar muita coisa da sua empresa, ou quiçá, quase a empresa toda, porque você pode criar CRM com base, né? Você faz uma nova lista, que é uma tabela apenas com os seus clientes. Então você consegue criar um CRM, você consegue criar né, um sistema, fazer relacionamentos entre tarefas, fazer relacionamentos entre listas e outras coisas assim. Né? Um pouco mais para frente a gente vai ver. Então você consegue fazer praticamente toda a organização da sua empresa em um lugar só. E de forma também gratuita. Isso que é muito bacana dessa ferramenta e que eu gosto muito. Eu sou um fã do Notion, né? Então tem muita coisa que eu gosto demais do Notion que eu não quero trocar. Eu estou preferindo usar lá. Gosto mais da flexibilidade, mas se você quiser utilizar tudo aqui no ClickUp, também é uma possibilidade. E o último itemzinho que a gente tem aqui também, na verdade são dois, né? Um que é o Embed. Então se você quiser colocar, sei lá, um vídeo do YouTube aqui, tá? Vamos pegar um vídeo aqui, vou pegar o último vídeo que a gente fez aqui no nosso canal, adicionar aqui. Ele vira uma visualização, vira uma abinha aqui em cima com o vídeo. Então você pode colocar recursos, você pode colocar treinamentos, listas e outras coisas assim, né? Lista de vídeo, né, que eu quis dizer, playlists, né, e tal. E por último, o último aqui é o Form. Então você pode criar um formulário, no entanto, é uma funcionalidade paga, mas que também é bem bacana. Então se você quiser colocar um formulário e, né, disponibilizar para os clientes colocarem informações, leads, outras coisas assim, você cria os formulários e compartilha eles. Bom, eu acho que esse vídeo a gente conseguiu avançar bastante, porque essa parte das visualizações, ela é complexa, né? Ela não é tão simples, né? Assim, a gente, principalmente para quem não está acostumado, né? Eu lembro a primeira vez que eu me deparei com esse tipo de noção, né? De ter várias visualizações para o mesmo dado. Nesse caso do ClickUp, ainda visualizações extras, né? Que não necessariamente estão dentro do mesmo dado. Pode ficar um pouco confuso. Mas espero que eu tenha conseguido te explicar mais ou menos como é que funciona essa ferramenta. E, né, a partir de agora, imagino que se você esteja acompanhando essa série, começando a colocar suas tarefas no ClickUp, organizar nos espaços, na hierarquia, né? Workspace, Space, listas. E aí, agora ainda conseguindo criar visualizações diferentes, né? Colocando seus documentos, colocando outras coisas assim também. Chat entre as pessoas do seu time. Né, a cada vídeo a gente está avançando um pouquinho para que a gente consiga organizar melhor o nosso negócio. Você consegue organizar a sua vida pessoal aqui também? Consegue. Mas eu acho que é quase que, né, assim, igual o pessoal fala, dá um tiro de bazuca para matar uma formiga. Né? É muita informação, muita complexidade para organizar, às vezes, uma checklist que numa ferramenta como o Notion, numa ferramenta como o Todoist, alguma coisa assim, você poderia também fazer. A não ser que você tenha vários projetos, várias coisas diferentes que estejam avançando simultaneamente na sua vida. Né, a complexidade ela tem que servir um propósito. Nesse caso, o ClickUp é super complexo, mas ele organiza situações, empresas ainda mais complexas. E facilita para times e outras pessoas poderem compartilhar do avanço de mesmos projetos. Então isso aqui que eu acho que é onde a ferramenta é mais poderosa e eu acho que é onde que ela vai conquistar mais pessoas, mas também nada te impede de utilizar poucas das ferramentas, aproveitando que é algo gratuito, né? Tem um visual bacana, um visual simples, bonito, e pode ajudar. Mas é isso, espero que tenha gostado. E, né, se você gostou, deixa aí seu comentário, deixa aí seu curtir, compartilhe com quem você acha que pode também tirar proveito desse tipo de conteúdo. E até a próxima. Divirta-se!